Dando sequência aqui, então nós temos aí algumas aplicações, né? Dentro delas, nós temos o fim de bloco, né? Então, acho que é muito importante aí, vocês vão ver no programa sempre um ponto e vírgula, que é o EOB, tá? End of Block, que você vai digita a teclinha EOI, né? Seria o End of Block, não é? EOB, e você automaticamente ele já cria esse ponto e vírgula. Tem alguns softwares também que é utilizado o hashtag, né? Então, às vezes você vai digitar o EOB aqui e vai aparecer um hashtag na tela. Então, tudo isso indica que você terminou aquele bloco. Isso, obrigatoriamente, você tem que criar, né, para cada linha. Aí, entre parênteses, outro ponto importante é o comentário. Então, porque quando você abre um programa, você vê muito números, né, letras. Mas é importante você ter uma nomeação aquilo ali. Então, você tem o título, né, começando pelo título, você pode deixar entre parênteses qual software que é aquele programa refere-se a quê? A qual usinagem, né, que detalhe que é. E quando você tem abaixo, é claro que você acaba, o pessoal não tem costume disso, porque senão você perde muito tempo. Mas dentro de algumas linhas ali, se você quiser inserir os parênteses com comentários, isso é válido, porque aí você também vai detalhar exatamente uma região da peça, né, que é exatamente a da usina, tá? Nós temos aí, em relação às posições, né, aí tem absoluto e incremental, que eu vou comentar com vocês. Aí a função, né, do O aqui, que vai ser referente ao programa, aí você coloca o número, dígito, vai de 1 até 4 noves aqui, e aí entre parênteses para você identificar, que é muito válido, porque aí qualquer pessoa que vai chegar, claro, pessoa habilitada, né, que está ali trabalhando no software, ele vai saber exatamente o que ele se refere. Tem a função N, que é a função da sequência. Ela começa, ela tem 0, 10, 20, 30, 40. Tem gente que usa de 5 em 5 também, pode ser utilizado. A função F, né, do avanço. Então você pode, de certa forma, inserir aí o F e a informação, né, tudo com ponto, né, não é vírgula. Então você, de certa forma, tem que inserir, né, exatamente o avanço, vai ter também o da rotação, você tem que inserir o parâmetro de corte que você vai estar utilizando. A função T refere-se à ferramenta, então cada cabeçote ali, ele vai ter a sua identificação, 01, 02, 03, 04, então você tem que utilizar, né? Acho que é importante isso, você inserir a sua ferramenta no número, é o número que você vai identificar no programa, então eu vou usar a ferramenta T01, T02, T04. Esses números podem ser apenas os 2 dígitos, ou você vai ver bastante com 4 dígitos, que os últimos 4 dígitos, né, ele refere-se aí também ao corretor de ferramentas, tá? Em relação ao desgaste de inserto que você vai ter. Tem também aí a nomenclatura, né? Aí nós vamos agora para as coordenadas, tá? Dentro das coordenadas nós temos a ISO 8411, que é a Numeral Control of Machines, estão aplicadas aí as máquinas ferramentas. Então nós temos em relação aos eixos, né, X, Y, Z, e os rotacionais em relação, né, A, B e C, que você pode estar utilizando também. Então indica aí pela regra da mão direita, né, feita essa posição aí, para que você identifique e você saiba quais as coordenadas que serão utilizadas, tá bom? Deixei aqui também só os desenhos, né, só algumas figuras aqui para mostrar e para dar uma certa importância, que quando você vai trabalhar no equipamento, é muito importante, tem que saber qual que é a identificação dela. Para que lado que é o X, o Y ou o Z? Porque são exatamente essas coordenadas das quais você vai estar alimentando o programa para a execução da sua usinagem. Tá? Aqui uma foto para mostrar para vocês, né, a identificação, tanto no torno quanto no fresamento. E aqui a imagem para mostrar, ó, se você tem a parte inicial da máquina, onde vai estar a ferramenta, qual que é a movimentação que ela vai ser feita. Então é uma movimentação, nesse sentido aqui na inclinado, que você vai ter, neste caso aqui, tá? Nesse caso, nessa ilustração, você vai ter tanto a movimentação em Z e vai ter a movimentação em X, né? Então, só que aqui, neste caso, nessa movimentação, aqui está mais e aqui está mais. Então, você vai fazer a movimentação em Z menos e em X menos. Então, a partir do momento que você insere essa coordenada, a ferramenta vai fazer esse pontilhado aqui da seta, em movimento linear. Se você só colocar num comando, num bloco, numa linha, em X, a máquina faz isso. Depois você vai inserir a outra, ela vai andar aqui, primeiro em Z e depois em X. Se você mantém ela no mesmo bloco, ela vai fazer um movimento linear, tá? Então, isso é importante, por quê? Porque você vai ter menos tempo, né, de usinagem se você inserir a ferramenta para vir até o ponto do A a B, ou se você vir inserir ela até aqui embaixo e depois fazer até aqui embaixo, até aqui em cima, tá?
Então, só uma prévia aí em relação a essa movimentação da ferramenta. Então, no sistema de coordenadas, aí, garante a ferramenta a ser comandada exatamente através de percursos, né? Que realize porque os pontos de área de trabalho da máquina estão definidos. Então, qual que é um ponto importante? X e Y, pessoal. X e Y. Esse daqui, mostrando para vocês, né, ponto A. Então, você tem 40 e você tem 30. Então, é o básico aí que vocês já conhecem. Reforcei muito, pessoal, em relação... Vocês lembram lá do CAD, quando a gente teve a aula? Fiz questão de que vocês fizessem coordenadas absolutas. Depois nós fizemos relativos, depois polares. Tá? Então, tem um pouco aqui, sim, em relação do que nós vimos lá. Então, claro que depois no CAD vocês já fizeram, né? Desenho aberto, ponto a ponto, já determinando cada coordenada, cada cota ali. Então, o básico é esse. Ponto muito importante, gente, esse símbolo é o símbolo de referência que nós vamos ter, tá? Então, ó, nós temos coordenadas absolutas. Por que G90? Porque já é um código que você vai inserir G90 para o programa para entender que você está trabalhando com coordenadas absolutas. Então, olha só, se a gente considerar o P1 aqui, ele está no 00. Então, P2, o que é absoluta? É em relação à origem, sempre em relação à origem. Então, o P2 é 20 e 0, porque eu não andei em Y. Olha o P5. Qual que é o P5? O P5 nosso, ele é o quê? Ele é em X 20, porque ele andou aqui 20, e ele está aqui em cima, em Y, que é 40. Então, 20, 40. Tá? E assim você analisa para qualquer ponto. Quando a gente fala das incrementais, olha só, é o G91. O que é o incremental? Incremental é que você sempre vai analisar em relação ao seu ponto anterior. Então, P1 é 00, né? Vamos colocar o P3. Olha só, qual que é o P3? Né? Ele saiu de P2 e ele veio para P3. Então, é em relação ao ponto anterior. Então, em relação ao ponto anterior, ele andou apenas quanto? 20 em X e 20 em Y. Tá vendo? 20 e 20. Vamos no P4. O que você tem em P4? P4 é em relação ao ponto anterior, P3. Então, o que ele andou? Ele andou em X quanto? Nada. Ele não andou nada em X, ele só subiu. Então, ele só andou em Y. Então, ele tem 0 e 20. Vamos ver aqui, 0 e 20. Tá ok? Então, por isso que ele é incremental, porque você sempre analisa em relação ao ponto anterior. E isso, para o software, é muito importante saber. Porque você vai fazer as coordenadas e movimento da ferramenta, você tem que saber exatamente, né? Se você inserir os dois valores, você vai estar no absoluta, vai ser totalmente diferente em relação ao incremental, né? Principalmente quando ele já sai ali do ponto inicial. Então, é muito importante esta análise, tá? que é feita. E aí, esses pontos de referência que eu comentei, você tem o zero da máquina, que tem essa simbologia aqui, é definido pelo fabricante da mesa, então é importante você saber o número, né, para se referenciar a máquina. Você ter essa posição, ela é indicada. Você tem o zero de referência, né, esse R aqui, que é mais utilizado. Nós temos a aferição, né, de controle do sistema de medição dos movimentos da máquina. Então, ao ligar a máquina, sempre se deve deslocar o carro até esse ponto local, antes de se iniciar a usinagem, para ele se referenciar, e aí depois você vai ter a inserção do programa que você vai utilizar, ali ele já vai ter toda essa relação, né, desses pontos de referência, tanto da máquina quanto também da peça. Tá? Então, aqui, ó, esse procedimento define ao comando, né, a posição do carro em relação ao zero da máquina. Tá? Então, por isso que é muito importante, ao iniciar, você ter essa referência. Tanto que você vai ver, uma pessoa quando for trabalhar, o técnico ali que já está, né, desenvolvendo, está fazendo o trabalho, então a primeira coisa que ele faz, né, ao ligar a máquina e tudo mais, ele vai referenciar. Quando ele bate, né, digita o comando, ele vai referenciar, você vai ver que automaticamente a máquina, né, o carro, ele vai se movimentar e vai achar até esse ponto, né, do equipamento, sozinho, tá? Importante isso daí também. O ponto zero da máquina, da peça, né, Z. Esse ponto é definido pelo programador para definir as coordenadas durante a elaboração do programa, que é isso aqui. Então você pode definir a peça de acordo com a posição dela, que você vai referenciar, pode estar no final da peça ou no início da peça. Isso daqui também é outra coisa crucial para a usinagem. Por quê? Porque quando você vai ter toda essa movimentação de usinagem, o comando que você vai inserir, né, para que seja feita a usinagem, vai estar de acordo com essa posição aqui. Né? Você vai ter o ponto inicial de referência, né, ponto zero ali de referência, e também você vai fazer esse
essa posição em relação à sua peça que você vai usinar, tá? E logo à frente eu vou fazer um comentário aqui também em relação a essa cotagem do produto. Nós temos aí um ponto E de referência da ferramenta e do ponto N do assento. Então, analisarem, olha, isso daqui é referente à máquina, que está o ponto N, e a nossa ferramenta, onde você tem toda a montagem dos tipos de cone, cone B30, B40. Então, você tem essas montagens de cone, com certeza tem os outros também, se não me engano tem o HSK também, que tem uma precisão maior de posicionamento. Vocês já devem ter visto isso também nas aulas aí, né, com o professor Jonathan. Esse tipo de cone, de usinagem, né? Então, você tem esse ponto na sua ferramenta. Então, é importante você ter, né, esse ponto de contato, porque você vai sempre definir, que a gente fala que é um presetar a ferramenta, você vai fazer um preset, você vai fazer uma montagem. Então, você tem essa informação, né, desse ponto E até também a sua ponta de ferramenta. Então, você tem que inserir essa medida, né, quando você for fazer a preset lá e lançar esses valores no programa, para que ele tenha essa referência e tenha exatamente essa medida, tá? Então, nesse caso aqui, ó, mais um exemplo também, você tem o cone, você tem uma broca montada, e aí você tem essa distância L, que é do ponto E também até a ponta da ferramenta. E essa montagem desse ponto E aqui, olha só o posicionamento dele, da sua referência N, até o N aqui, que é da máquina. Agora, um detalhe importante, tá? Nos softwares, quando a gente tem Fanuc, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo, a distância L é a distância linear que você insere, porém, quando você tem uma distância, o R seu, que seria um raio ali que vai ser utilizado, é igual a D, que seria diâmetro. Então, o que isso significa? Significa que quando você for fazer uma movimentação em X na sua ferramenta, que vocês vão ver no exemplo à frente aí, que eu deixei para vocês, quando você tem uma movimentação em X, a distância que você vai analisar, que você vai, por exemplo, eu tenho um diâmetro na minha peça de 20. Então, se eu estou pegando do centro e estou subindo, eu teria que subir 10, né? Que seria o raio. Mas não, nesse caso do programa Fanuc, você vai inserir o valor do diâmetro, que aí seria 20. No caso do Siemens, você já utilizaria o valor de 10, né? Porque ao usinar, você exatamente está movimentando 10, mas a peça vai acabar saindo com 20, né? Porque ali ela gira, né? Você tem todo gira ali em torno do seu eixo, tá? Eu vou mostrar o exemplo aqui, vai ajudá-los aí. Então, mais um desenho, umas imagens mostrando para vocês, ponto de referência, tá? Em relação à parte final da ferramenta. Então, esse valor, pessoal, quando você tem uma ferramenta, esse preset da ferramenta, essa distância dela, é muito importante você inserir no programa. Você tem que fazer essas referências de cada ferramenta. Por que isso? Né? Por quê? Porque você imagina que você tem uma distância aqui, ele chamou de Z2. Vamos colocar aqui, eu tenho uma distância de 100 da minha peça. Então eu chego, posicionei, encostei na minha peça, então eu já tenho essa distância de 100 aqui da ferramenta e ali ele encostou. Aí eu tenho uma outra ferramenta, que como se fosse essa Z1 aqui, vamos colocar que ela é uma altura de 80. Então como que a minha máquina, o meu programa, na usinagem, ele vai entender que uma ferramenta está com 100 de distância e a outra está com 80 de distância? Né? Se fosse um valor único, o que aconteceria? Eu chego, posicionei, eu fiz um furo na minha peça. Vamos supor que eu tenho que furar e depois eu tenho que facear. Né? Essa aqui é uma fresinha que eu vou facear os insertos aqui, eu vou fazer um faceamento. Então, eu furo a minha peça e ali eu tenho a minha medida exata de furo que eu queria. Só que aí quando eu entrar com a ferramenta aqui, ó, se o meu preset fosse único de altura de 100 aqui, para essa ferramenta aqui, o que vai acontecer? Ela vai chegar, vai usinar e ela nem encosta na peça. Correto? Por quê? Porque a distância dela aqui, ó, ela está menor em relação a essa. Eu arrumei meu programa para essa e não para essa. Sabe? Então, de certa forma, é importante você ter esses valores de preset tudo certinho para que quando você tem valores que são centesimais, milhesimais, é importante você fazer esse controle, inserir esses valores de ferramenta aí no meu software, ok? Aí aqui nós temos a sequência necessária, né, para a programação manuscrita. Então nós temos aí, é importante ter um estudo da peça, final e bruta. Então por que final e bruta? Para você saber exatamente o quanto de sobremetal você vai tirar, quanto avanço você vai, né, a profundidade de corte que você vai ter, né? Então é muito importante esse valor, tá? Para que você faça, dependendo do tanto de sobremetal, a ferramenta que você utiliza, você vai ter que fazer 2, 3 passos na ferramenta.
Então, no processo, né, para você tirar material. Então, essa profundidade de corte ela é importante. Eu tinha falado da palavra avanço, tá? Mas seria essa profundidade de corte. Então, muito importante você trabalhar isso. Processo a utilizar, né? Qual que é o processo? Qual que vai ser o torno mesmo, um torneamento? Qual tipo de ferramenta? O ângulo da ferramenta, o quebra-cavaco da ferramenta, o material dessa ferramenta, que é a pastilha, né, que eu estou me referindo, o porta-ferramenta. Então, acho que tudo isso precisa estar muito estudado, né, para que você tenha uma qualidade e não interfira aí dentro do seu processo, que não venha prejudicar também o equipamento. Ferramental voltado, né, ao CNC, quantas ferramentas eu vou posicionar, ali vai estar ali dentro do meu carrossel, né, posso dizer assim, qual que é a sequência de usinagem que eu utilizo, da qual o carrossel ele não fique girando, procurando ferramenta, né? Você coloca uma ferramenta a 180 graus da outra. Então você usina uma, aí ele volta, ele tem que fazer um giro. Então assim, 2, 3 segundos que você perde num processo de usinagem que lá na frente isso no final do dia, isso você perde muito em produção. Então, vale pensar muito, né, o tipo de ferramenta, mas também a posição, software, como que ele é utilizado. E os conhecimentos dos parâmetros da máquina, físicos, do sistema de programação do comando, tudo isso é importante saber quais serão utilizados. Então, só voltando, né, que eu rapidamente, pessoal, comentei. Então, você tem um posicionamento inicial em G0, porque é um avanço rápido, posicionou, vem até aqui. Sempre é importante você posicionar rápido, próximo à ferramenta e depois se aproxima. Por quê? Porque se você chegar aproximando rápido ali, com certeza você vai quebrar o inserto, né, que é essa pastilha. Com certeza você quebra, porque você vai estar trombando na peça. Então você posiciona rápido até próximo à ferramenta, uma medida de segurança, e depois você tem um avanço lento para que aí sim ele inicie a usinagem. Tá? Então aqui só em relação aos comandos, né, vou falar dessas coordenadas, mas ele posiciona G0, né, X25 aqui, que é a posição, olha, aí aqui já é o modelo Fanuc, né? Aqui, ó, é a medida do diâmetro, mas em relação à sua referência, ó, seria, em vez de ser o raio, mas você vai inserir o diâmetro, né? Aqui a 25 e um Z aqui 5. Por quê? Que é um Z5 porque ele está a 5 aqui da referência. Aqui já seria talvez, né, pessoal, aqui já seria um N20, né? Acabou repetindo N10 aqui, ó, seria o N20, que é o comando da sequência. Aí G1 é interpolação linear. Então ele entra com uma interpolação linear que ele vai usinar aqui, que aí ele já vai estar no comando de usinagem. Um X25, que ele vai manter nessa mesma posição, mas ele vai Z-30, né? Ou seja, ele vai sair daqui e ele vai fazer toda essa usinagem, né, até aqui, com um avanço aí de 0,2, tá? Ou seja, você tem que inserir. Se você não inserir o avanço, né, a rotação, também tem os comandos de rotação, tudo do equipamento, sentido horário, sentido anti-horário. Então, tudo isso você insere na programação, tá? Para você estar fazendo aí, criando aí, tem a estrutura, né, de acordo com a norma ISO 6983. Então, você tem identificação, cabeçalho, dados da ferramenta, aproximação de usinagem, aproximação e usinagem do perfil da peça, tá vendo? Até a palavra aproximação e usinar. Então, primeiro você aproxima para depois usinar. E aí o fim do programa. Então aqui é um exemplo, né, só para mostrar a estrutura dele. Eu deixei isso daqui detalhado mais à frente para mostrar para vocês, mas nós temos a movimentação da ferramenta até aproximar, e aí ela vem usinando todo esse perfil. E aqui posicionando o ponto de referência. O que eu ia falar para vocês, que eu acho que é muito importante, é referente ao quê? As cotagens. Falava muito para vocês que é importante quando você for executar a cotagem de uma peça, sempre imaginar da forma que você vai estar precisando fabricar a peça. A forma de fabricação. Não é inserir as medidas aleatórias, só as que você acha interessante, cotas das referências aqui em relação desse, vou puxar daqui também, deixa o meio sem cota. Não, é importante você saber exatamente, né, do processo de fabricação. Às vezes o seu produto ele já tem pontos de referências de usinagem, onde vai dar um encosto, né, num dispositivo, né? Então, peças assim, é provável, às vezes, ter peças que fiquem entre contrapontos, né? Você tem ou às vezes um berço, né, de apoio na peça. Então, é importante você ter esses pontos de referência para que a cotagem favoreça ali uma leitura e uma interpretação de usinagem. E também, gente, de medição, né? Tem que pensar no processo de medição também. Então, aqui neste caso, né, você tem a cotagem com a base dele de encosto da peça.
Então você tem aqui, que você vai encostar na sua flange aqui, nas castanhas, né, a peça nessa posição, então é importante você ter daqui para cá, né, porque aí você também já insere as informações e cotas, olha, uma cotagem de ponto de referência, né, com uma base de referência e todas as cotagens, tá? Então é importante, eu já tive, né, já comigo já ocorreu de ter um desenho de um produto, né, que estava uma cotagem com canais, empinos, né, ali tudo na parte intermediária, mas para um nível de referência, né, como você tinha na peça, você tinha um encaixe de chave, né, numa das extremidades. Então até o pessoal pediu, ó, por favor, veja no CAD lá, vamos cotar. Então como a gente recebia desenhos, né, prontos ali de produto, então depois a gente com o CAD a gente abria e já inseria as cotagens com as tolerâncias para que a pessoa, né, o técnico, ele pudesse ali fazer uma leitura e colocar, né, a movimentação das ferramentas nas posições exatas que tinha esses canais, as posições exatas que ele fazia a usinagem em relação ali ao encaixe da ferramenta, né, o encaixe de chave ali da peça que ficava nas extremidades, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho que esse é um ponto importante aí de conhecimento para vocês, tá bom? Em relação às funções preparatórias, a G, né? Então acho que elas são muito importantes, tá? Então boa parte dos programas já utiliza a mesma base, né? Pode ter uma modificação de uma ou outra, mas aí vai ser específico de cada programa. Nós temos aí os números, né? De 00 aí a 99. Nós temos aí que ela pode ser modal ou não modal. O que significa isso? Modal é quando você tem um código G, que você, por exemplo, G1, você coloca o código G1 e você vai inserindo, né, as referências, características de x, y e tal, e você pode nas linhas abaixo apenas inserir já direto ali o x, y referente à usinagem, porque como supondo o G1, que é o modal dele, ele é modal, então ele já serve para vários blocos. E tem as não modais, que ela funciona apenas para aquele bloco, para aquela linha. Então você inseriu ela fez aquela leitura, mas na linha de baixo, se você precisar novamente, você tem que inserir o G ali novamente para que ele continue, né, a executar aquela função G. Tá? Aqui, né, não é nada que vocês precisam decorar, mas apenas vocês saberem que cada item que a máquina executa, ela tem um código, né, que se referencia. Então, nós temos aí o G0, G1, G2, G3, G1 interpolação linear, G0 movimentação rápida. Aí você tem o perfil que é o horário anti-horário, né, do G2 e G3, G4 tempo de ferramenta. Então, você tem vários códigos para cada item. E tem os miscelâneos, né, ou auxiliares, códigos M. O M é de fim de programa, né? Eu falei para vocês também do M2, né? Então tem vários itens importantes. Eu cito aqui para vocês, ó, do M8 e M9 para ligar a refrigeração e desligar a refrigeração. Porque às vezes a máquina inicia, você liga, ela liga a refrigeração e fica ligada direto. O que acontece? Na hora que você abrir a porta ali, a peça pronta, você toma um banho de óleo. Você tem que desligar. Então, quando você liga apenas no comando, no bloco que você vai executar a usinagem, no momento exato que ela é importante. Então você tem vários, né, itens, né, de comandos aí para que seja realizado dentro dos programas. Tá? Então eu deixei uns exemplos aqui para vocês. Nós temos aqui em relação, olha só, ponto de referência e utilizando como um subprograma. Outra coisa importante, você tem programa e subprogramas. E você tem um programa geral, mas aí dentro de uma peça ali você tem características, né? Vamos falar que você tem 2, 3 peças que usina, mas algumas têm características diferentes, que é o que muda, difere das outras. Então às vezes a pessoa utiliza isso mesmo, um programa principal e às vezes uma característica daquela peça que ele utiliza diferente, que muda, então ele muda só um subprograma. Então no programa principal ele chama um subprograma que refere-se até aquele produto. Né? E às vezes é porque você tem vários produtos, então às vezes você não precisa ficar copiando e colando ali, né? Copiar e colar, que eu falo que às vezes você copia aquele programa, abre ele de novo e altera. Mas às vezes tem alguma coisa específica, até mesmo em um produto, ele cria um subprograma dentro dele. Porque aí se ele precisar modificar, o programa principal ele não altera. Vai chegar em um determinado momento no programa principal, ele vai chamar um subprograma que vai fazer essa leitura e vai fazer a usinagem específica ali de uma determinada cavidade, né? E depois ele finaliza aqui, ó, M2 finaliza, ele volta para o programa principal, tá? Então aqui é só para vocês verem a movimentação, cada movimentação aqui refere-se aos eixos, né? Aqui, ó.
Então, nós temos x0, y0, x20, ó, ele veio até x20, depois ó, y30, né? Ah, mas por que não colocou x20 e y30 na mesma linha? Se faz isso na mesma linha, o que aconteceria? Ela vinha linear, né? Não é linear, aqui ele está nesse movimento linear, né? De E1 até aqui em cima. Não, ele viria exatamente nessa linha. Então, cada etapa, cada movimento teria que estar em cada linha. E nesse caso aqui, ó, o A ou B, né? Que seria o hashtag, né? Para esse caso aqui do programa, né? O famoso Match 9 seria esse modelo. E aqui eu estou deixando, né? Exatamente o que da linha, né? Dos exemplos, eu estou deixando cada um aqui com sua respectiva descrição, né? Do que exatamente ele tem feito. Nesse caso aqui, ó, usar o Z2 e Z3 é quando você precisa de superfícies circulares, mas aí você tem que ver se é sentido horário ou anti-horário da ferramenta. E aqui como um exemplo, você tem a movimentação em 100, né? Aqui você tem a movimentação até aqui, porém, olha só, ele vem até x88. Por quê? Porque aqui ele considera um raio de 20, ó, ele não vem até 100, ele vem até aqui. Então ele tira o raio, né, da ferramenta dos 12, então ele vem até 88. E depois, você no comando G2 ou G3, além das coordenadas x, y, né, que você vai ter da ferramenta, você considera uma medida final e a medida exatamente em raios também, né, que seriam os polares. Então, só para fazer a leitura do G3 para vocês aqui, ó. Então, é uma leitura anti-horário, que é esse movimento. Então, ele está até aqui, ele vai no x100. O que é o x100? Seria até aqui, né? x100 e y12, porque ele está subindo 12. Então, por isso que, em vez de fazer, ele, nessa leitura x100 e y12, ele iria fazer uma reta aqui, correto? Mas não é uma reta, é um arco. Então, tem que ser G3, sentido anti-horário, essas coordenadas finais, mas ele joga as polares, que é o I88, que ele vai fazer, né, a partir daqui, e o J12, que refere-se à medida em X, em Y, perdão, desculpa, pessoal, em Y aqui. Então, por isso que ele faz esse arco, tá? Então, você pode ver que são complementos, a leitura em relação ao arco, mas é leituras, principalmente quando você tem que interpretar o I e o J, tá? Então, aqui tem uma sequência, né, exatamente para fazer aqui todo esse percurso. Então, aqui os exemplos que eu deixei para vocês, né, que depois vocês podem estar analisando aí com calma. É claro que às vezes não tem todas as informações, né, vamos falar assim, de um processo completo, mas esse trecho dessa usinagem é referente a essas cotas. Então, aqui as identificações em relação ao que consta no programa. Então, é importante você sempre ter, né, algumas informações iniciais, né, por exemplo, nessa linha N10, N20, né, lá, algumas informações de referência métrica, né, que você está usando o sistema métrico aqui. Você tem as coordenadas absolutas, o G90. Você tem que estabelecer que o seu avanço você vai fazer por rotação e não por minuto. Sabe? Então são leituras, desculpa pessoal, por volta, tá? Por volta. Então é importante você ter essas identificações na parte superior, né? Aqui ó, o G0, que ele vai se referenciar lá em cima, né? No T0, depois ele vai selecionar a ferramenta T0101, que é de acabamento, né? Com o corretor 01, né? E aí ele vem, ó, G54, né? Referência de coordenadas de trabalho, e inicia aqui, né? Perdão, aqui também tem, né? A parte da rotação, tudo, o sentido de rotação, sentido anti-horário. E ele vem G0, X0, Z5. Então, ou seja, ele vai fazer toda uma movimentação da ferramenta, né? Até aqui o Z80, tá? Aqui, ó, X0 e Z85. Então, ele vai vir com a ferramenta rápida até aqui, ó, nesse ponto aqui onde está com o marcador. Então, a partir daqui que ele vai vir em G1, né? Aqui, ó, Z80 com um avanço de 0,5. Tá? Aí ele vem e encosta a ferramenta até aqui. Depois o X34, F.2. Então ele vai, o quê? Aqui não está cotado, mas é em relação a esse diâmetro aqui de entrada. Daqui, a medida vai ser em diâmetro, ele vai subir até aqui. Correto? Por isso que é o X34. Depois, X50, Z72. Ele vai sair desse ponto aqui onde está o marcador e vai fazer o quê? Inclinado, porque você tem X e Z na mesma linha. Tá vendo? Então você tem essas identificações, esse passo a passo aqui na peça, tá? Nós temos aqui, eu deixei mais um aqui com vocês, tá vendo? Então vai ter todo o detalhamento,
todo um descritivo aqui. E esse que eu falei, né, com vocês, que eu trouxe também ele para cá com exemplo, ele tem mais características, mais desenhos, mais cotas aqui também. Então ele traz esse passo a passo nessa mesma linha aí que eu expliquei para vocês, tá bom? Tem o tempo de permanência, esse aqui é um outro exemplo. Então quando você tem aqui um bedame, né, um inserto aqui nesse perfil para você fazer esse canal. Então você tem toda a leitura, né, que para você chamar essa ferramenta, né, vamos fazer assim, estou acionando a ferramenta, ó, é o T1010, então o canal de 3 milímetros, ó. Então ele vai entrar com a ferramenta até aqui, né, que ele vai estar próximo do diâmetro de 20 e depois ele vai fazer a entrada dela aqui, né, até aonde? Até o diâmetro de 16. E essa ferramenta, olha, ela entra praticamente aqui, ó, só, o comando dela. O G1x22, que ele vai aproximar, e Z62, né, a posição dele. E aqui ele vai entrar x16, então ele aproxima e entra até o x16, que é o 16 de diâmetro, né? E aí ele tem o tempo de permanência, que é o G4, G4x1. Então aqui você vai colocar o G4, né, o x1. Então aqui ele vai vir o x1. Então é um ponto importante estar atento em software, que é para o seguinte, vamos supor que você chegou simplesmente aqui, em vez do G4 você esqueceu, você colocou G1. O que acontece G1? Se você joga G1 aqui, a X1, ele vai simplesmente fazer a leitura que você tem, que vai ter que entrar o quê? Até X1, né? Então o X1 praticamente é aqui embaixo, né? Então você simplesmente entraria com a ferramenta usinando ela, né, até 1. Então praticamente aqui você quebraria a ferramenta, teria um esforço muito enorme nela aqui, né, e usinar bastante a peça aqui até você praticamente arrancar essa ponteira aqui, por causa desse X1 que você colocou. Porque o G se refere a tempo de usinagem, permanência ali, né, parada ali na ferramenta de 1 segundo. Então assim, são só detalhes, faço comentários, porque o software assim, ele vai executar exatamente o comando que você for fazer, né? Aqui um exemplo, né, achei interessante para deixar para vocês, porque aqui você tem uma peça, uma placa, e aqui a parte das medidas, né, da mesa que você tem. A peça é apenas essa. Então você vai fazer essa usinagem, vai fazer toda essa furos aqui. Então você tem a vista da peça, né, frontal e a lateral aqui. E aí você vai ter todos esses comandos próprios aqui para fazer, tá? Então aqui tem um passo a passo, exatamente, né? Vocês podem analisar aí que é bem interessante. E aqui as explicações dele, tá? Esse passo a passo, o que é cada comando, qual é a sua função, ok? Deixei no final aqui os cálculos e formas, acredito que vocês viram, né, em relação à velocidade de corte, tá? Então são pontos importantes que você tem que ter como informação, né, para poder estar alimentando o seu programa com os parâmetros que serão utilizados no corte, tá bom? Deixei alguns vídeos, muito importantes esses vídeos, muito legais, porque mostra toda a preparação da máquina, o software. Aqui é um torno também da Home, ele posiciona a peça ali, um tarugo, para que você possa fazer usinagem. Ele pega os pontos de referência, insere esses pontos de referência no programa. Então, muito boa aqui. Esse último aqui, ele mostra como num simulador, né? Você poder estar executando um simulador. Você pode ver que você tem um painel, todo um display aqui, os botões, como se você estivesse ali na frente da máquina, para poder executar as usinagens, né? Selecionando insertos, né? As pastilhas, todo o material deles, da forma que tem que ser usinado. Eu deixei uns links aqui para simuladores também, bem legais. Infelizmente eu não tive tempo ali de fazer a instalação, não consegui só tempo para mostrar para vocês, mas eu estou deixando aí alguns links para que vocês possam estar utilizando e fazendo, né, simuladores aí em relação a CNC. Tá bom, pessoal? É isso, espero que tenham gostado. Tá? Tudo de bom para vocês e qualquer dúvida aí estou à disposição. Tá bom? Um grande abraço.